Diversão que o Manchester United teve na decisão em 99 contra o Bayern de Munique, mas demorou para conseguir se divertir, porque os gols saem na bacia das almas. Não era de hoje, né, que a gente já estava falando. A Champions League é um torneio que tem muitos jogos surpreendentes, e esse foi um dos jogos mais surpreendentes da história, não, Fred? Esse é um jogo espetacular, né? E aí tem muita coisa que a gente tem que lembrar, né? A gente falou do período romântico, essa classe de 92 do Manchester United, que simboliza o ano que vários jogadores chegam ao profissional. Isso. Todos feitos em casa, e é muito interessante. Imagina o seu Valério, Pedro. A turma que você jogava na rua, no campinho, seus amigos de infância, começam a jogar juntos, de repente se profissionalizam como torcedores do Valério, e de repente eles ganham o maior título da vida deles. Inclusive com a dica do Rotas para o filme, né? O Class of 92, que tem as histórias contadas por eles próprios, né? Eles já mais velhos, alguns até aposentados, mas jogadores como Paul Scholes, como Ryan Giggs, como os irmãos Neville, como David Beckham, que contam as histórias, né, de bastidores de quando eles se profissionalizaram, dominaram de certo modo ali o futebol inglês, comandados pelo Sir Alex Ferguson, e conquistam essa Champions League em 99 para consagrar aquela turma, Fred. E é interessante a gente ver, porque passou a punição para todas as competições europeias depois da tragédia de Heysel, e só em 99 com o inglês consegue chegar à final. Porque nesse meio tempo tem o Olympique de Marselha, que vence a primeira Champions League manchada, né, pelas denúncias de corrupção. O Milan volta a ganhar, tem o último respiro do Ajax, tem o último respiro da Juventus campeã, tem o Borussia, e nada de um inglês aparecer. O Real Madrid volta a ganhar em 98 depois de muito tempo. E isso por quê? Esses anos fora do futebol continental fez muito mal para os ingleses. Muito mal. Muito mal. Eles demoraram a entender como que aquela coisa girava, Pedro. E aí, só em 99, perdendo para o Bayern até os 90 minutos de jogo, acontecem os dois gols históricos, e a consagração daquela aposta numa categoria de base que vinha junto há muito tempo, sem o Cantona já, que sai no meio desse processo, mas com jogadores estrangeiros importantes, caso de Peter Schmeichel, goleiro, pai do Kasper, campeão com o Leicester depois, o Keane, que batia até na sombra dele, mas era um jogador, uma liderança importante, não joga a final, assim como Paul Scholes, ambos suspensos, mas é uma marca que não só crava o retorno do futebol inglês ao topo europeu, mas que também carimba o padrão de qualidade da Premier League, que também começou no mesmo ano da Premier League. E se a gente estava falando aqui Champions da League, Champions League, né? Se a gente estava falando aqui sobre mudança de patamar de investimentos, começamos a falar sobre versões de galácticos do Real Madrid, né? Que várias vezes ao longo dos últimos anos transformou o seu time numa grande constelação, com contratações astronômicas, caras, vindas dos maiores clubes dos outros países, né? E acho que dá para dizer, né, que é um Real Madrid meio que embrionário ali dos Galácticos. Eu falei do voleio do Zidane, o Real campeão em 2001, 2002 com o voleio do Zidane contra o Bayer Leverkusen na decisão. E aí, pouco depois disso aqui, eu separei, Fred, pra gente falar sobre essa rivalidade de Liverpool e Milan, né, que foi 2005 e depois voltou em 2007. Como é que você acha que foi o caminho para isso acontecer? Porque é uma peculiaridade de uma decisão ter voltado a acontecer tão perto, né, uma da outra. No meio disso tudo tem aquele Barça do Ronaldinho com gol do Belletti, né, contra o Arsenal. Improvável. Mas as finais de 2005 e 2007, com os títulos de Liverpool e Milan, são muito emblemáticas, né? Muito emblemáticas. É o perfil Champions League, o perfil Premier League definitivamente inserido na Champions League. O Liverpool elimina o Chelsea na semifinal, o Arsenal é vice-campeão em 2006, né? O Liverpool volta em 2007, encontrando outros ingleses no meio do caminho. E é
e a volta de uma camisa poderosa. O Liverpool ele ficou meio marcado pela questão de Heysel. Não ganha nenhum campeonato inglês no período de Champions League. Ganha em 1990, ainda pré-Premier League, pré-Champions League. Segue sem ganhar. E naquele sistema, não vou falar que taticamente é a mesma coisa, mas no sistema operário da época de 70, um Liverpool muito operário sobrepõe uma máquina de jogar futebol. Com Dida, com Shevchenko, com Cafu, com Maldini, com Seedorf, com Pirlo, com Crespo. O Milan era uma máquina, faz 3-0. Provavelmente a final mais épica de todos os tempos. Defesa do Dudek, outros heróis improváveis. E o Liverpool mantém muito esse foco europeu por um tempo.